Jornal do Diário. Oferecimento Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. Olá, na edição de hoje do JD você vai ver: funcionário terceirizado é investigado por facilitar furtos de equipamentos na Universidade Federal de Santa Maria. Foi protocolado esta semana o projeto de lei que busca combater a discriminação em estádios de futebol e arenas esportivas. E veja também: Ministério Público está investigando o excesso de fios inutilizados instalados nos postes de Santa Maria. Conforme estimativas das autoridades locais, 80% dos cabos estariam em desuso na cidade. Santa Maria passa a contar com 2 voos para Porto Alegre. A viagem inaugural da Voipés Linhas Aéreas, em parceria com a Latam, foi na tarde desta sexta-feira. A reforma da Praça Saldanha Marinho vai começar nesta segunda-feira, dia 5 de junho, e tem prazo de 18 meses de conclusão. Porém, a construtora responsável pelos trabalhos espera terminar o serviço antes do prazo. E neste sábado acontece o Miss Rio Grande do Sul Trans no Teatro São Pedro, em Porto Alegre. E Santa Maria tem uma representante entre as 14 candidatas. A modelo e atriz Márcia de Paula iniciou a carreira artística há 3 anos e pode trazer o título de Miss Trans para Santa Maria. E ainda, na manhã desta sexta-feira, a distribuição das doações da campanha do agasalho. E a expectativa é superar o ano passado e receber cerca de 100 mil itens para fazer o inverno de muitas pessoas mais quentinho. Confira estes e também muitos outros assuntos agora aqui no Jornal do Diário. O Ministério Público está investigando o excesso de fios inutilizados instalados nos postes de Santa Maria. Conforme estimativas das autoridades locais, 80% dos cabos estariam em desuso na cidade. A reportagem é de Laura Gomes. Excesso de fios inutilizados em postes, danificados, caídos em vias públicas ou enrolados em meio à vegetação. Não é difícil perceber que essa realidade causa poluição visual na paisagem urbana de Santa Maria e ainda produz insegurança na população. Realmente, assim, para nós que moramos aqui, fica muito feio, né? Uma poluição visual, né? Para quem chega e vê a nossa cidade, uma cidade universitária, né? E para nós mesmos que trabalhamos no trânsito com ônibus que é alto, né? E a gente muitas vezes tem que desviar, porque senão acaba enroscando os fios aí e causando um problema bem maior, né? Em Santa Maria, conforme uma comissão da Câmara de Vereadores, estima-se que 80% dos cabos posicionados nas vias aéreas estão em desuso. No total, 25 empresas de telecomunicações possuem contratos com a concessionária Rio Grande Energia, a RGE. Porém, também existem muitas empresas e pessoas que instalam fiação indevidamente. Diante desse cenário, a cobrança por uma solução tem sido feita por diversos grupos. Ao andar pelas ruas de Santa Maria, é possível observar um emaranhado de fios conectados nos postes de energia. Aqui na rua Vale Machado, por exemplo, diante dessa situação de poluição visual, a vizinhança se mobilizou e enviou um abaixo-assinado para as empresas de telefonia retirarem os cabos antigos em desuso. O problema é que tinha fios rebentados e caído na calçada, né? Então a gente não sabia se podia existir algum risco referente à nossa passagem, à passagem dos pedestres. E há meses atrás a gente se reuniu, os vizinhos aqui, e a menina aqui do lado, que era síndica daqui, fez um abaixo-assinado pedindo para ele que eles viessem tomar providência. E graças a Deus está sendo tomada. Não está tudo ok, mas está sendo tomado. A primeira parte lá eles já fizeram e com certeza está faltando a segunda e a terceira parte. Lá em cima também eles já fizeram, só falta essa parte da frente aqui. A pauta também está sendo debatida na Câmara de Vereadores de Santa Maria. O projeto de lei complementar número 1005, de dezembro de 2022, de autoria do vereador Tobias Calil, do MDB,
prevê que a empresa concessionária de energia elétrica tem obrigação de realinhar os fios e retirar aqueles inutilizados dos postes. E ainda, a empresa tem obrigação de notificar as demais que também têm cabos compartilhados nas ruas da cidade para que façam a manutenção e a remoção. Não há uma legislação que obrigue as empresas a retirar esses fios inutilizados, que eu repito para ti, é assustador. 80% dos fios que estão nos postes, eles não servem para nada, a não ser para algum caminhão passar, arrebentar, para deixar a cidade visualmente poluída, para causar acidentes. O projeto de lei complementar já passou e foi aprovado pela Procuradoria Jurídica e pela Comissão de Constituição e Justiça, Ética e Decoro Parlamentar. Agora está em análise pela Comissão Especial. O próximo passo é a audiência pública na Casa Legislativa para discutir o tema. Por fim, o projeto de lei complementar será levado para votação no plenário da Câmara de Vereadores. O que acontece? Tem uma das empresas que é detentora destes 80% de fiação inutilizada, de fios de metal que não servem para nada. Desses 80%, uma empresa ela tem 60% desses fios, que é a única empresa que não comparece em nenhuma audiência pública, não comparece na convocação quando a prefeitura faz, não comparece quando a própria empresa que detém a concessão chama. Então, dentro de alguns dias, vai ter uma audiência pública que vai ser a nossa última tentativa de convocar a empresa Oi. Tá. Caso isso não aconteça, a comissão está estudando a possibilidade de abrir uma CPI, porque aí tem força de investigação, tem obrigação da empresa vir, entendeu? Em maio de 2021, o Ministério Público abriu um inquérito civil para investigar a situação dos fios em desuso no município. Dentre as partes investigadas estão a Prefeitura, a Unidade de Santa Maria da RGE e 3 empresas de telecomunicações. Uma audiência pública no Ministério Público está marcada para o dia 5 de junho. O objetivo é dialogar com todos os envolvidos e fazer um acordo, evitando assim a abertura da ação judicial. A ideia, quando iniciou o inquérito, nessa investigação, principalmente agora nós vamos ter uma audiência que, quem sabe, vai se propor um acordo, o PROCON vai estar presente, farei inclusive um convite especial a essa comissão da Câmara de Vereadores que participa do processo todo de projeto de lei, enfim, de elaboração de uma legislação própria, para que o Ministério Público e a legislação caminhem no mesmo sentido. A conversa ela tem que ser, eu acho que, bastante próxima. Mas, enfim, nem ele, nem a Câmara, nem o Ministério Público podem esperar também muito tempo, porque é um problema que existe hoje, né? Não é algo que a gente precisa de uma resolução por quanto antes, na minha opinião. Essa audiência que está marcada, a previsão, então a expectativa, na verdade, é que se consiga fazer um acordo, é isso? Sim, é essa expectativa, com responsabilidades mútuas, né, até de fiscalização, ou principalmente de retirada ou de identificação dos fios, ou pelo menos que se possa, né, Laura, que a gente possa avançar na retirada em algumas ruas ou algo do gênero, mas que fundamentalmente não implique numa situação autoritária, né, porque, no fim das contas, se não houver o acordo ou se a legislação não chegar num bem comum, mas eu tenho certeza que a gente consegue chegar nisso, a única medida é via a ação judicial. A RGE reforçou que a maior parte dos cabos da rede elétrica de Santa Maria estão em desuso. A concessionária ainda informou que cada empresa de telecomunicação é responsável pela manutenção e gestão do material instalado nos postes. Já a Prefeitura, por meio da Procuradoria-Geral, afirmou que está aguardando a audiência pública no Ministério Público para propor novas ações de retirada e limpeza de fios. E começou na manhã desta sexta-feira a distribuição das doações da campanha do Agasalho 2023. Muitas pessoas chegaram cedo para garantir as peças. A expectativa é superar o ano passado e arrecadar aproximadamente 100 mil itens para fazer o inverno de muita gente mais quente. A reportagem é de Thaís Sereta e Eduardo Ramos. Famílias em situação de vulnerabilidade social já podem receber as peças de roupas, calçados
e cobertores, arrecadados até o momento pela campanha do Agasalho 2023. A distribuição dos itens está sendo feita no pavilhão B do Centro Desportivo Municipal, o CDM, nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 8 às 11h30 da manhã. Antes de retirar as peças, os beneficiados preenchem um cadastro da Secretaria de Desenvolvimento Social. Depois, para organizar melhor a retirada, a ideia é que uma pessoa de cada família faça a escolha dos donativos por cerca de 10 minutos, mas as famílias podem voltar no local a cada 15 dias. Neste primeiro momento, cerca de 90 famílias foram até o CDM. O ano passado foram doadas cerca de 70 mil peças. E este ano a expectativa é chegar a 100 mil itens. E aí ajudar mais famílias e fazer o inverno delas mais quentinho. E teve gente que chegou cedo para garantir as doações. É o caso da Laura Martins, de 17 anos, que levou a filha de 2. Antes mesmo de começar a distribuição, a pequena Manuele já queria escolher um calçado, mas infelizmente não era para o tamanho dela. Isso porque, além dos cobertores, as roupas infantis têm sempre grande procura, mas baixa doação. Eu não encontrei muita coisa, mas eu encontrei até umas blusinhas, umas calças, uns moletomzinhos. Tem que ter bastante roupa de criança e principalmente calçado, né, meia, essas coisas, eu não consegui nada. A dona de casa, Eliane dos Santos, se inscreveu pela primeira vez para participar da ação. Ela foi em busca de itens para o filho de 3 anos e também para ela. Mas para o pequeno, também teve dificuldade. Para mim encontrei até, mas para ele ainda não. O que tu escolheu aí já? Escolhi uma blusa, 2 blusas de quentinha de frio. O inverno vai ficar mais quentinho. Sim, sim. Isso que nem começou, né? É. A Yasmin tem 10 anos e foi escolher as peças com a mãe e com a tia que está grávida. Eu quis vir para pegar roupas e mais roupas para o inverno porque vai ficar muito frio. Atualmente, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social, 43 mil pessoas vivem em situação de pobreza e de extrema pobreza na cidade, além de 204 pessoas que vivem em situação de rua. Em 2022, na última edição da campanha, foram atendidas 2.395 famílias. As doações iniciaram no dia 17 de maio, no aniversário da cidade, e podem ser feitas até o dia 31 de julho em 41 pontos de coleta que estão espalhados pelo município. Tá aí, então faça a sua doação até o dia 31 de julho. Um pedido importante da campanha é que não sejam doadas roupas de verão. A partir de agora, Santa Maria passa a contar com 2 voos para Porto Alegre. A viagem inaugural da VoiPes Linhas Aéreas, em parceria com a Latam, foi nesta sexta-feira. Com quase meia hora de atraso, chegou a Santa Maria às 2h15 da tarde o primeiro voo da VoiPes Linhas Aéreas em parceria com a Latam. A viagem partiu de Porto Alegre com 18 passageiros e 35 embarcaram no voo de volta para a capital. Apesar de o avião ter 68 lugares, é normal que nos primeiros dias de nova operação o voo tenha poucos passageiros. A viagem de Santa Maria a Porto Alegre será sempre aos domingos, segundas, quartas e sextas-feiras, partindo da capital ao 12h50 e chegando ao centro do estado a 1h50 da tarde. O voo de Santa Maria decola às 2h20 e chega em Porto Alegre às 13h20 da tarde. Além desse voo operado pela VoiPes com a venda no site da Latam e por agências de turismo, Santa Maria tem o voo diário para Porto Alegre pela Azul Linhas Aéreas. Há tratativas para retomar também o voo direto para São Paulo, o que ainda pode levar 2 a 3 meses para sair do papel. E no domingo, o Vale Vêneto será palco da abertura do primeiro encontro brasileiro de geoparques. Além da feira, outras atividades estão previstas na Universidade Federal de Santa Maria. Os geoparques mundiais, Caçapava e Quarta Colônia estão organizando uma geofeira. O evento começará a ser montado a partir das 12 horas. A abertura iniciará a partir das 6h30 da tarde. Além da feira, outras atividades estão previstas para 5 de junho na Universidade Federal de Santa Maria. Os expositores deverão montar seus espaços entre 12 e 14 horas e poderão desmontar após a visita da comitiva de autoridades que participarão da cerimônia de abertura, marcada para 6h30 da tarde.
Mesas, cadeiras, espaço coberto com tomadas estarão disponíveis para os empreendedores. Comerciantes que não possuem geoprodutos podem também enviar materiais de divulgação para a feira. E um funcionário terceirizado é investigado por facilitar furtos de equipamentos à Universidade Federal de Santa Maria. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Broadcast para apurar os furtos. Na ação foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão em endereços vinculados aos suspeitos de participação do roubo. A investigação iniciou em março, após o desaparecimento de aparelhos televisores do Centro de Educação que fica no prédio 16 do campus. A polícia identificou 3 envolvidos, sendo que um dos suspeitos é funcionário terceirizado da instituição. A polícia agora busca identificar pessoas que seriam os receptadores, que serão responsabilizados pelo crime de receptação. A investigação apura o delito de furto qualificado, cuja pena máxima é de até 10 anos de reclusão. Não foi informado pela Polícia Federal se algum dos objetos furtados foi recuperado e se alguém foi preso. E foi protocolado esta semana o projeto de lei que busca combater a discriminação em estádios de futebol e arenas esportivas. A proposta sugerida pela deputada estadual Luciana Genro, do PSOL, é que a partida seja interrompida até que a conduta suspeita seja cessada. E o caso volte a ocorrer que os atletas se retirem da quadra por 10 minutos. Se mesmo após essas 2 medidas a situação seguir, a partida deve ser encerrada. O projeto ainda prevê que, caso a ocorrência seja registrada antes do início da partida, o árbitro poderá cancelar o jogo. O protocolo da própria FIFA para casos de conduta discriminatória registrados durante as partidas foi usado como base para o projeto. A proposta também levou em conta os recentes casos de racismo registrados contra o jogador Vinícius Júnior nos últimos dias. E agora nós vamos falar da previsão do tempo, e hoje uma previsão do tempo diferente, porque está ao vivo aqui no JD comigo, o meteorologista Gustavo Verardo. Boa noite, Gustavo, seja muito bem-vindo para a gente saber como que vai ser o mês de junho. Quais são a previsão, então, para este mês que está começando? Boa noite para você. Oi, Kellen, uma ótima noite. Bom, a gente está começando junho no calendário, né? Porque no termômetro, não. A gente teve máxima hoje em Santa Maria de 27,9 e daí só para a gente relembrar que a média das máximas para o mês de junho é de apenas 20 graus. Então a gente teve quase 8 graus acima da média histórica. E tudo isso, né, aí por conta de um bloqueio atmosférico que impede aí o avanço de frentes frias. Mas o mês de junho está começando. E como que vai ser a característica dele com relação à chuva? Bom, a gente vai ter aí um mês de junho que começa a ter a influência aí do fenômeno El Niño, né? Que é o aquecimento lá do Oceano Pacífico, né? Lá na região do Equador. A gente vê aqui nessa imagem esses tons mais em vermelho, né? De águas mais aquecidas ali desde a costa do Peru e do Equador lá em direção à Oceania. Então esses tons mais em vermelho ali indicam que a temperatura do Oceano Pacífico já está acima da média histórica. E isso, né, induz, né, ao início, né, aí do fenômeno El Niño, que a gente já pode adiantar uma grande virada no clima nos meses à frente no Rio Grande do Sul. Então temos aí águas aquecendo pelo Oceano Pacífico, que vai resultar, a partir principalmente de julho, em uma condição de mais chuva no estado gaúcho. Mas agora, para o mês de junho, o que a gente espera? A gente trouxe aí um mapa, né, que explica um pouco a estimativa da chuva esperada para o Rio Grande do Sul. Os tons em vermelho, ali desde a campanha gaúcha até a Zona Sul, indicam chuva abaixo da climatologia, né? Mas não uma chuva muito abaixo, levemente abaixo da média histórica. E em alguns trechos ali dos campos de cima da serra, principalmente em direção ao estado de Santa Catarina, a gente tende a ter uma condição de chuva mais expressiva, visto a atuação de mais sistemas de baixa pressão. E os tons em branco aí pelo Rio Grande do Sul, incluindo aqui a região centro, né? A gente espera aí chuva dentro da climatologia, dentro da média histórica para o mês de junho. Mas a gente ressalta
que a partir da segunda quinzena de julho e principalmente agosto, setembro e outubro são meses que tendem a ter muita chuva no Rio Grande do Sul por influência do fenômeno El Niño. Agora, Everardo, você falou da chuva, já dando as informações, e hoje foi um dia também muito quente aqui na nossa cidade. Inclusive, a gente vai ver algumas imagens que foram feitas agora à tarde, com os termômetros disparando, então, nesta sexta-feira, e foi assim durante a semana. O frio vem quando, Everardo? A gente sabe que na América do Norte, nos Estados Unidos, o frio não foi tão intenso, teve, se não me engano, 2 eventos de frio bem extremo, e as temperaturas médias ficaram acima da média do inverno. Essa tendência pode se repetir aqui no Brasil? Exatamente, né? Então, ao que tudo indica, ao que os modelos de estimativa de clima mostram claro, a gente vai ter um inverno típico, né? Com dias bastante frios, mas em média a gente pode ter aí mínimas e máximas acima. Então, como a gente vai ter ali já a partir do final do mês de julho, principalmente agosto, é um forte candidato a gente até não ter ondas de frio tão intensas, justamente por conta de uma condição de mais chuva. Então, se a gente tem uma atmosfera mais úmida, a gente tem aí uma condição de temperatura um pouco mais alta, mas agora, junho e julho tendem a serem os meses mais frios, mas lembrando que a gente não vai ter este ano aquele frio constante por pelo menos aí 20 dias, né, de mínimas abaixo de 5 graus, exemplo, né? A gente vai ter, claro, um inverno típico, mas com picos, né? Com dias de mais calor alternados com dias de mais frio. E nesse meio todo a gente tem também a presença do vento norte. Então, uma semana com geada e uma outra aí, ainda não sabemos quando, com vento norte. Agora eu vou aproveitar a visita do Everardo ao vivo aqui no JD e vou deixar contigo a previsão para Santa Maria e também para nossa região nos próximos dias, Everardo. Então, final de semana, como que vai ser aqui em Santa Maria e também na semana que vem? É com você, então. Vamos lá, então, né? Olha, final de semana começa com tempo firme, com sol, com máximas altas, né? Especialmente aí no sábado, a gente vê na região e aqui em Santa Maria, máximas de 26 graus aí no final de semana. No domingo a gente vai ter aumento de nebulosidade devido a uma frente fria fraca que passa pelo Rio Grande do Sul. Não se descarta uma garoa fraca isolada, mas é uma condição muito baixa entre a madrugada, né? Ou seja, o final do domingo e a madrugada da segunda-feira. A segunda-feira tende a ser um dia aí um pouco mais encoberto, nublado, mas já na terça a gente volta a ter aí uma condição de sol entre algumas nuvens e destacamos que as temperaturas sobem bastante. A quarta, a quinta e a sexta-feira, ou seja, o feriado, vai ter máximas de até 28 graus em um dia muito semelhante ao de hoje. E a chuva, né, mais expressiva, está voltando só após o dia 11. E com ela, o frio muito intenso. E na região, a gente tem mínima para amanhã de 14 graus ali na região da Quarta Colônia e máxima em torno de 26. Em Ivorá, máxima de 24. E para Cacequi, mínima de apenas 13 graus em um final de semana ensolarado em toda a região. Muito bem, Gustavo Everardo. Para quem não sabe, o Everardo, ele é da Baroclima Meteorologia, é ele que nos abastece diariamente com as informações da previsão do tempo e é sempre uma alegria te receber ao vivo aqui no JD. Muito obrigada pela sua participação. Uma ótima noite, obrigado. Até mais. E a seguir, a Universidade Federal de Santa Maria apresentou o planejamento do processo seletivo seriado. Eu vou conversar ao vivo sobre esse assunto com o pró-reitor da graduação da UFSM, Jerônimo Tibuchi. O JD faz agora intervalo, nós vamos acompanhar como que está esse início de noite de sexta-feira, imagens ao vivo do Morro das Antenas, imagens exclusivas, 20 graus neste momento. Agora são 6 horas e 27 minutos, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends, come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Quem anda pelas ruas de Santa Maria já percebeu a transformação que está acontecendo na nossa cidade. São obras por todos os cantos para dar mais dignidade, segurança e conforto à nossa gente.
Porque para nós, investir em infraestrutura é investir em qualidade de vida. Mantenha o seu IPTU em dia e nos ajude a seguir transformando o coração do Rio Grande. Prefeitura de Santa Maria, a cidade cuidando das pessoas. Conheça as delícias da nova pastelaria Delivery da região, Império do Pastel. Com cardápio variado e saboroso, temos opções de pastéis de massa artesanal para todos os gostos. Desde os tradicionais de carne até a linha gourmet, como de camarão ao molho da casa. Disponível no delivery ou retirado no local. Tudo feito com ingredientes frescos e de qualidade. Império do Pastel, qualidade e preço bom. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. A Universidade Federal de Santa Maria está, neste momento, com as inscrições abertas para o vestibular extraordinário, que vai garantir vagas para o ingresso no segundo semestre de 2023. E para falarmos mais sobre esse tema, nós convidamos hoje no JD o pró-reitor de graduação, Jerônimo Tibuchi. Seja muito bem-vindo novamente ao JD, porque é sempre importante, né, Jerônimo, a gente estar falando sobre esse assunto. E essa semana a UFSM apresentou o planejamento do processo seletivo. Eu gostaria de saber como que foi esse encontro, como que ele aconteceu. Foi um encontro muito bacana, né? Nós tivemos a oportunidade de estar com a educação básica e pela primeira vez fazer um evento integrado dentro do Centro de Convenções com a 20ª CRE, com a 8ª CRE e a 24ª CRE. Né? As coordenadorias regionais de educação, né, são o nosso principal público-alvo, né, porque abrange aí uma área muito grande, né? Cada uma delas tem talvez mais do que 10 municípios de abrangência, e aí você tem um potencial muito grande de desenvolver, e essas coordenadorias regionais de educação foram escolhidas em face dos campi da UFSM. Então a 20ª em Palmeira das Missões, pega a região também de Frederico Westphalen, 24ª Cachoeira do Sul e a 8ª então Santa Maria. E a gente programou uma manhã inteira de debate sobre o ingresso e acesso à universidade pública, gratuita e de qualidade. E à tarde a gente trouxe uma palestra sobre formação docente, para falar um pouquinho sobre metodologias ativas. Tivemos a presença aí do Gustavo Reis, que é um camarada que trabalha muito com ensino de matemática, mas que nos deu uma perspectiva sobre ensino diferenciado. E aí também tivemos um espetáculo, Aventuras da Terra Gaúcha, e a Banda do Maneco, que fez a abertura do evento. Então foi um dia muito especial, né? Um dia de celebração. Contamos aí com mais de 600 pessoas no Centro de Convenções da Universidade Federal de Santa Maria. Bom, e a novidade do ano, sem dúvida, né, Tibuchi, é o processo seletivo seriado, que é reintegrado às formas de ingresso da universidade. Vamos explicar um pouquinho mais, então. Eu sei que você já esteve aqui falando sobre isso, mas ainda existem muitas dúvidas, né, na comunidade acadêmica, estudantes. Como que vai funcionar, então, toda essa questão? Bom, nós vamos iniciar agora um processo de contato a partir desse evento, por isso que esse evento realmente ele foi um marco.
nós vamos iniciar um processo de contato contínuo com as escolas, né? No sentido de ouvi-los, nós vamos fazer algumas consultas, conversar um pouquinho sobre o que as escolas estão desenvolvendo em termos de itinerários vinculados à Base Nacional Curricular Comum, como elas estão enxergando esse desenvolvimento dos itinerários, enfim, e conversar um pouco também, né, além das coordenadorias regionais, com as direções de escola, supervisão de escola. Então é um período de divulgação e de conversação. Depois a gente vai ter um material específico que explica um pouco da prova e editais abertos para que as escolas possam se inscrever, então, para aderir e trazer para dentro da sua escola o processo seletivo seriado. Claro que nós vamos ter que construir aí critérios, né? Não tem como a gente atender todas as escolas, né? Mas pelo menos uma escola por município, um local de aplicação, pode ser mais de uma escola, mais um local de aplicação, e aí a gente tem uma vasta área de abrangência no estado do Rio Grande do Sul. Então vai ser um período de ampla divulgação e a gente tem uma previsão de realização da prova entre dezembro, né? Ou primeira semana de dezembro, ou então em janeiro. Né? Então a gente ainda está em um processo de definição em relação da data de realização da prova do processo seletivo seriado, e também do vestibular. O que a gente define nesse processo? Nós definimos que o processo ele ocorre em 2 dias. No sábado à tarde, no domingo pela manhã e no domingo à tarde. Então esse é um processo que vai nos acompanhar. Ele vai iniciar agora em 2024, e até 2026, quando a gente fecha o ciclo do primeiro processo seletivo seriado, ele vai continuar seguindo esse padrão. Então a gente vai realizar a prova do primeiro ano, o PSS 1, né? Sempre no sábado à tarde, o PSS 2 aí em 2025, né? O PSS 2 no domingo pela manhã e o PSS 3, né, no domingo à tarde, mais a redação. Por que a gente diz isso? Porque as provas do PSS são as provas do vestibular. Então, fazer o conjunto do PSS 1, PSS 2 e PSS 3 é fazer o vestibular. Só que o vestibular ele vai ser aplicado somente dentro da universidade. O vestibular é aplicado nos campi da UFSM, Santa Maria, Palmeira das Missões e Frederico Westphalen. E as provas dos colégios, as provas do PSSS, ocorrem dentro dos colégios. Dos colégios mesmo. Agora, Tibuchi, as áreas de conhecimento e também o percentual aproximado das questões já foram definidas, né? Foram definidas. Inclusive a redação, ela vai poder ter gêneros textuais como base. Poderia explicar um pouquinho melhor como que vai funcionar isso? Nós estamos prevendo para a prova de redação aquilo que é clássico, que a gente já utilizava, que é o artigo de opinião e a carta aberta, né? E além disso, a gente está pensando em incluir um terceiro gênero. Então ainda está, né, em análise por parte da comissão. Mas nós vamos orbitar com certeza nesses 2 gêneros, que já são bastante tradicionais, e a inclusão de um terceiro gênero. Em relação às áreas, convém salientar que cada prova, a prova 1, né, referente ao primeiro ano, a prova 2, referente ao segundo ano, e a prova 3, elas são referentes a esses conteúdos, primeiro, segundo e terceiro ano, e todas elas são compostas das áreas tradicionais definidas pela Base Nacional Curricular Comum. Então a gente tem ali ciências humanas e sociais aplicadas, ciências da natureza e suas tecnologias, linguagem e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. A previsão é que cada prova dessas tenha aproximadamente 40 questões. Né? Então lá no sábado à tarde, então agora nós vamos experienciar isso nesse ano, agora em 2024, né? Então para o processo para 2024, a prova pode ser realizada ou em dezembro ou em janeiro. Nós vamos ter o PSS 1 com 40 questões, versando, né, sobre o primeiro ano do ensino médio, e com essas 4 grandes áreas dentro da prova, certo? Essa prova ela é aplicada dentro das escolas que se cadastraram e que a gente fez todo o processo em conjunto. No domingo pela manhã, nós vamos aplicar a prova do PSS 2 e no domingo à tarde a prova do PSS 3 e também a redação. Só que nesse caso elas são a prova 2 e a prova 3, porque a gente não vai estar aplicando nas escolas, porque é recém a primeira, né, que nós aplicamos. Nós vamos iniciar com a aplicação da primeira nas escolas. Aí 2025 vai ser a primeira e a segunda, e 2026 e assim a primeira, a segunda e a terceira. Agora, Tibuchi, para a gente encerrar, essas mudanças podem de alguma maneira prejudicar esses alunos, o ingresso dos estudantes de fora? De maneira alguma.
né? Por quê? Porque nós temos aí um processo que tradicionalmente, mesmo o próprio SISU, isso a gente já discutiu lá em 2014, 2015, são processos que não modificam a estrutura de procura. A estrutura de procura ela é 90%, isso era antes no vestibular, no PEIS e no seriado, 90% do Rio Grande do Sul. Desses 90%, 54% são de Santa Maria e região. E os outros 10% são de fora. E nós vamos manter o SISU. E o SISU agora no ano de 2024 tem 70% das vagas, no ano de 2025 também. Só em 2026 que gira a chave, nós ficamos com 30% SISU, 30% vestibular e 40% seriado. Então também muita gente de fora busca, né, fazer o processo vestibular. Então não há prejuízo em relação a isso, porque a gente já conversou aqui em outros momentos, né, a ideia de que a universidade é diversa e o seu processo de seleção ele precisa ser diverso, né, ele também precisa contemplar essa diversidade. E certamente a gente tem uma prova aí que vai ter bastante concorrência, né? Nós fechamos hoje, né? Isso também eu conferi antes de vir para cá, nós já temos 10 mil inscritos. Nossa! Né? 10 mil inscritos, faltando 2 semanas para encerrar o processo de inscrição. Isso demonstra uma demanda reprimida, demonstra realmente a vontade que as pessoas têm, né? E também aqueles que vão pleitear, né, processos distintos, pessoas que não estavam acostumadas a realizar o Enem, mas que com vestibular, com a proximidade também, pessoas que vão dentro da sua escola poder realizar a prova, ter acompanhando uma prova no final de cada ano. Então são processos bastante interessantes que em conjunto fazem um ingresso diverso da universidade. Tá bem, então. Muito obrigada. Como sempre, muito esclarecedor e muito importante esse assunto. Jerônimo Tibuchi, ao vivo aqui no JD. Muito obrigada, então, pelas suas explicações. E as pessoas com dúvidas podem entrar lá no site da UFSM, tem muitas explicações. E o momento agora também é de divulgação, então, de todas essas questões, né, Tibuchi? E as inscrições vão até o dia 12 para essa prova extraordinária 12 agora, né? de junho, Isso, próxima segunda-feira, então. Tá certo, muito obrigada. O JD faz agora o intervalo e nós vamos acompanhar como que está a movimentação no trânsito na nossa cidade. Estamos vendo imagens ao vivo da Avenida Nossa Senhora das Dores com a Pinto Bandeira, agora abriu o sinal, ali o movimento sempre muito intenso nessa região, uma das principais avenidas aqui de Santa Maria. Agora são 6h41. Vamos aproveitar e ver um outro ponto no trânsito. Avenida Presidente Vargas com a Ângelo Bonson, também um trânsito bem carregado por ali, mas fluindo normalmente. Nós vamos então para o intervalo e voltamos em instantes. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Quem anda pelas ruas de Santa Maria já percebeu a transformação que está acontecendo na nossa cidade. São obras por todos os cantos para dar mais dignidade, segurança e conforto à nossa gente. Porque para nós, investir em infraestrutura é investir em qualidade de vida. Mantenha o seu IPTU em dia e nos ajude a seguir transformando o coração do Rio Grande. Prefeitura de Santa Maria, a cidade cuidando das pessoas. Conheça as delícias da nova pastelaria Delivery da região, Império do Pastel. Com cardápio variado e saboroso, temos opções de pastéis de massa artesanal para todos os gostos. Desde os tradicionais de carne até a linha gourmet, como de camarão ao molho da casa. Disponível no delivery ou retirado no local. Tudo feito com ingredientes frescos e de qualidade. Império do Pastel, qualidade e preço bom.
Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. A reforma da Praça Saldanha Marinho vai começar nesta segunda-feira, dia 5 de junho, e tem prazo de 18 meses de conclusão. Porém, a construtora responsável pelos trabalhos espera terminar o serviço antes do prazo. E quem tem mais informações sobre essa importante obra na cidade é o jornalista Denis Olim, que está ao vivo aqui no JD. Boa noite, Denis. Como que vai ser essa obra e o que muda no centro da cidade? Boa noite, Kenny. Boa noite a todos. Eu conversei hoje à tarde com o empresário Gustavo Jobim, dono da construtora Jobim, e também com a secretária de Cultura, Rose Carneiro. Eles tiveram uma reunião, estiveram também hoje na Praça Saldanha Marinho para fazer as últimas análises de como que vai ser essa obra. Então, na segunda-feira vai começar, vão ser 8 áreas diferentes. O primeiro quadrante, como eles estão chamando, vai ser em frente ao Teatro 3 de Maio, vão ser fechados por tapumes, essa área vai ser fechada por tapumes, e vai ser deixado uma área de 5 metros em frente ao teatro para a circulação de pessoas e também uma área de 1,5 metro a 2 metros na calçada da Venâncio Aires para os pedestres passarem. Então, nos próximos 2 ou 3 meses, essa primeira área vai ter todo o piso retirado e também ser colocado então concreto, é um concreto semelhante ao usado no calçadão. Algumas áreas, o projeto do Burle Marx, ele prevê aquelas pedras portuguesas, até a gente tem uma imagem, não é das melhores definições, mas é a única imagem disponível que a gente conseguiu, que mostra como que vai ser o desenho da Praça Saldanha Marinho a partir da reforma. Então, nos cantos da tela é o Teatro 13 de Maio, tem uns desenhos com esse ladrilho português, também no coreto e no chafariz em volta ali tem esses desenhos com ladrilho, e uma das mudanças é que o chafariz ele não vai ter mais aquela piscina onde ficavam as tartarugas. Vai ser retirado tudo aquilo e vai ficar só o chafariz original, como era lá no princípio quando a Praça Saldanha Marinho foi feita. Essa é uma das principais mudanças. Então, aquela área, aquela mureta que tem, vai ser retirada e vai ficar só o desenho na calçada de como que era o chafariz. Vai ficar só aquela parte bem central do chafariz, onde tem aquela estátua, aquilo vai ficar, obviamente, o chafariz original. Outra mudança, algumas árvores serão retiradas, árvores que têm frutos bem escuros que mancham o piso e outras que levantam a calçada serão retiradas e outras árvores novas serão plantadas. Tem todo o projeto paisagístico do Burle Marx, é um escritório renomado do Rio de Janeiro que fez esse redesenho. Então, essas são as principais mudanças. Mudança no chafariz, recuperação do chafariz e do coreto, também mudança de algumas árvores que deixam, então, de estar na praça e vão ser plantadas novas árvores e um novo paisagismo. E a questão do piso também, que vai ser totalmente reformado, mais parecido com o que é hoje o calçadão, o novo calçadão, e em algumas regiões, então, com esse ladrilho português, essas pedras portuguesas. A obra é de 18 meses, talvez 1 ano eles consigam terminar, eles não querem dar uma data exata, mas talvez em 1 ano consigam fazer ou até menos. Tudo vai depender de vários fatores, como o tempo, condições ali da obra. E uma última informação, então a obra começa naquele entorno em frente ao teatro, depois vai em direção ao coreto, na terceira fase
pega o Chafariz, depois segue em direção ao Calçadão, Banrisul e também segue as últimas 2 etapas perto ali da Rua Roque Calage, na Casa de Cultura, que é outra obra que a Prefeitura, segundo a secretária Rose Carneiro, pretende licitar em breve a recuperação da Casa de Cultura. Tomara que saia tudo isso do papel e que a gente tenha um novo centro mais bonito, Kellen. Sem dúvida vai ficar bonito. Essa era uma pergunta também que eu tinha sobre a Casa de Cultura, porque não adianta arrumar todo, né, o calçadão ali que tá ficando bonito e essa parte da praça, e a Casa de Cultura, que é um espaço tão lindo, né, Deni, que precisa realmente. Então a informação que a licitação deve ser feita também. Isso, a secretária disse que está sendo feita uma atualização dos valores, foram retiradas algumas exigências da obra para ela ficar um pouco mais barata, mas que a prefeitura vai fazer essa obra com recursos próprios, desistiu de captar fora, que é algo difícil, nem sempre é possível, então deve custar menos de 4 milhões de reais, segundo ela. Ela espera aí que nos próximos meses ou semanas, não deu um prazo exato, essa licitação saia do papel, que a gente tenha mais um espaço público revitalizado no centro. Também tem essa questão aí do prédio da Galeria Rio Branco, que a própria construtora Jobim arrematou. Então, aos poucos, tomara que a realidade vá mudando, Kellen. Muito bem, então, Denise Olim, a gente fica na expectativa e fica feliz, então, que aquela área ali fique mais bonita e harmonizada. Muito obrigada. E neste sábado acontece o Miss Rio Grande do Sul Trans no Teatro São Pedro, em Porto Alegre. Santa Maria tem uma representante entre as 14 candidatas. É a modelo e atriz Márcia de Paula. Ela iniciou a carreira artística há 3 anos e pode trazer o título de Miss Trans para Santa Maria. Foi com muita emoção e gratidão que Márcia de Paula, modelo e atriz de 45 anos, natural de Dona Francisca, aceitou o desafio de representar a cidade de Santa Maria no Miss Rio Grande do Sul Transoficial, que ocorre no dia 3 de junho, no Teatro São Pedro, em Porto Alegre. Márcia, que iniciou a carreira artística há 3 anos por meio de uma seletiva de talentos do empresário, gestor e palestrante Fabiano Biazon, teve 2 semanas para se preparar para o concurso e aprimorar as suas habilidades como modelo e atriz. Ela sempre lutou pelo reconhecimento e espaço no mundo artístico como uma representante da comunidade LGBT nas passarelas, na publicidade e nos palcos de teatro. E se vê pronta para a missão de trazer o título de Miss Trans Rio Grande do Sul para Santa Maria e futuramente também o título de Miss Brasil Trans. E neste domingo acontece mais uma edição do Viva o Campus, e essa edição traz uma proposta de solidariedade. O campus terá pontos de coleta dos agasalhos em todos os locais da programação, que acontece a partir das 2h da tarde. Buscando incentivar a participação cultural e artística da comunidade, além de aproximar a população para o campus, o evento deste final de semana tem um foco especial na arrecadação de agasalho, reforçando a campanha da Prefeitura de Santa Maria. O Vivo Campus terá pontos de coleta dos agasalhos em todos os locais da programação. As doações são destinadas à população que passa por situação de vulnerabilidade social através de atendimentos no Centro Desportivo Municipal e aos projetos apoiados pela Secretaria de Desenvolvimento Social. O Vivo Campus Especial Campanha do Agasalho conta com a participação da Polifeira do Agricultor, do Jardim Botânico com visitação aberta ao telhado verde, trilhas guiadas e outras atrações. Também tem sessão aberta ao público no planetário, além de atrações no Museu de Morfologia, no Acervo Artístico e no Museu de Arte, Ciência e Tecnologia. Para conferir a programação completa, acesse diariosm.com.br. E no próximo bloco você vai ver que o Inter de Santa Maria vai jogar contra o São Gabriel neste domingo. Nós vamos agora para mais um intervalo acompanhar como que está a movimentação no trânsito nesta sexta-feira, 6h53, 20 graus. Estamos vendo imagens ao vivo da Avenida Nossa Senhora das Dores com a Euclides da Cunha, bem ali na rótula, movimento intenso de veículos, mas o trânsito fluindo normalmente. Nós vamos então para o intervalo e voltamos em instantes. Mata,
A cidade da Pedra que foi Madeira completa 58 anos. O município orgulha-se de seus atrativos naturais, como a Cascata de Boa Esperança, e também de formações geológicas e achados paleontológicos, especialmente de fósseis vegetais e animais. Em 1912, com a construção da estrada de ferro, que por aqui passava, os trabalhadores tinham que abrir picadas para o leito da ferrovia. E por esse motivo, iniciou-se a utilizar a denominação atual de mata. Assim, considera-se Mata como filha da ferrovia. Além dos atrativos naturais, possui o Museu Municipal Padre Daniel Carnim, com acervo paleontológico inestimável, como também o Museu Fragmentos do Tempo, que resgata a história da família Reis-Baert e abriga a maior coleção de porcelanas de chá e café da América Latina. No Jardim Paleobotânico, considerado a única reserva delimitada do gênero no Brasil, é possível apreciar madeira fossilizada em sua forma natural. Parabéns aos matenses que construíram esse município, terra de um povo trabalhador e solidário. A cidade da pedra que foi Madeira, do Geoparque Raízes de Pedra, que recentemente ingressou no Guinness Book. Na área da saúde, foram adquiridas 2 vans para transporte de pacientes e uma ambulância. A infraestrutura pública está avançando com a construção de um novo centro administrativo e aquisição de diversas máquinas pesadas, como retroescavadeiras e rolo compactador. A mobilidade urbana tem sido qualificada com pavimentações de ruas e reforma de espaços públicos, além da modernização do sistema de iluminação pública com uso de tecnologia LED, que garante avanços na segurança pública e redução de custos. Na educação, a Escola Municipal de Educação Infantil Gente Miúda contará com a construção de nova infraestrutura de salas de aula. Na zona rural, novas placas de sinalização, melhorias em estradas e construção de pontes garantem melhor trafegabilidade. Venham nos visitar e partilhar conosco esse momento de festa. Estamos com uma intensa programação no mês de aniversário. Parabéns, Mata, uma terra abençoada. E agora o esporte. O Inter de Santa Maria vai jogar contra o São Gabriel neste domingo às 15h no Presidente Vargas. E é esperado uma boa presença de público na Baixada para assistir o clássico regional. O Inter SM terá pelo menos 3 desfalques para encarar o São Gabriel no próximo domingo às 15h no Estádio Presidente Vargas, na abertura do retorno da primeira fase da Divisão de Acesso 2023. Por suspensão, o zagueiro Jean Pablo e o atacante Wilson Júnior não poderão atuar. Lesionado, o lateral direito Lucas Evangelista fica fora. Na zaga, Luiz Felipe será o substituto. No ataque, Ariel deverá começar um jogo pela primeira vez com a camisa alvirrubra. No lado direito, Rinaldo, que já saiu jogando na partida passada, seguirá entre os titulares. A notícia boa será o retorno do lateral esquerdo Márcio Goiano, após cumprir suspensão. O diretor de futebol Miguel Ur acompanhou o treino da última quinta-feira e projeta uma boa presença de público na Baixada para o clássico regional. Miguel elogia o São Gabriel, que colocou cerca de 2.000 pessoas no jogo do último final de semana, e espera uma resposta dos torcedores do Inter SM lotando a casa alvirrubra. O dirigente também confirma que um meia e um atacante devem ser confirmados pelo clube ainda nesta sexta-feira. Como chegarão de última hora, é claro que para o domingo ainda não estarão à disposição. O provável Inter SM para encarar o tricolor gabrielense no domingo deve ter Renan Rocha, Rinaldo, Rafael Goiano, Luiz Felipe e Márcio Goiano, Benhur Jardim, Matheus Santana, Matheus Norton e Chiquinho, Ariel e Rafael Macena. Na tabela do grupo B, o Inter SM é o quarto com 10 pontos. O tricolor gabrielense tem 9 e está em sexto. A liminar, que tentará o efeito suspensivo para que o atacante Jarro possa atuar pelo Inter SM na divisão de acesso, deve ser entregue ao Tribunal de Justiça Desportiva, o TJD do Rio Grande do Sul,
somente na próxima semana. Portanto, domingo o Jarro está fora. Sobre os ingressos para Inter SM São Gabriel, quem garantir de forma antecipada paga o valor a partir de R$10. Mais informações pelo WhatsApp do Inter SM, código de área 55, número 99211-9336. E olha só, a partir das 2h da tarde, o Grupo Diário abre a pré-jornada com a nossa equipe do esporte atenta e trazendo todas as informações do jogo que começa às 3 da tarde. Você pode acompanhar na TV Diário, rádio CDN 93.5 FM e também no YouTube. O Jornal do Diário de hoje vai ficando por aqui. A seguir tem a segunda edição do programa Sala de Debate. Amanhã tem Jornal do Diário ao vivo com a apresentação da jornalista Thaís Sereta. E a gente se encontra na segunda-feira, a partir das 6, com as principais notícias de Santa Maria e da nossa região. Um ótimo final de semana e até segunda. Jornal do Diário. Oferecimento Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital